Boa noite, amigos do IGESE. Estamos aqui com mais um Palestra e Prosa, essa noite, né, com um assunto que promete, que é transcomunicação instrumental, certo? Vamos saber sobre esse assunto, né, e conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Arthur Azevedo. Olá, Direto Isabela. do Rio de Janeiro, né, Arthur? Boa Eu noite. estou sendo seu mini currículo aqui, você podia se apresentar. Vamos lá, vamos ser sucintos aí, né? Nós que já estamos aí no movimento espírita já mais ou menos desde os 13 anos de idade, né? Quando iniciamos os estudos lá no Centro Espírita, localizado em Nova Friburgo, no Pestalozzi, e viemos aí, né, trilhando a nossa jornada aí de divulgação, tendo como ápice, né, a publicação de dois livros, o primeiro, Ramatiz Sábio Pseudo-Sábio, e o segundo, que é a continuação dessa pesquisa, né, sobre o espírito Ramatiz, que é o Espiritismo versus Ramatizismo, e também tivemos a oportunidade de fazer aí algumas apresentações, algumas outras obras de cunho espírita, e também temos o nosso canal, né, Arthur Azevedo, Difusão Espírita, onde a gente também prossegue dando a nossa contribuição sobre os mais variados temas à luz da doutrina espírita. Que beleza, né? Para iniciar, vamos fazer uma prece aqui. Eu convido todos vocês a fechar os olhos nesse instante. Vamos mentalizar, né? Energias boas nesse momento. Queremos pedir também que hoje desencarnou a nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert, que ela seja recebida pelos amigos espirituais com muito carinho, com muito amor. Senhor, obrigado por estarmos aqui, nessa oportunidade, reunidos em Teu nome, aprendendo essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, que é o Consolador prometido, que Jesus nos enviou. E com isso, Senhor, pedimos as bênçãos para todos que acompanham, que nos assistem, a todos aqui no planeta, e em especial para o nosso palestrante da noite, Arthur Azevedo. Assim seja. Isso aí, Arthur. Seja bem-vindo à nossa sala virtual do IGESE, né? E você está com a palavra para nos explicar o tema dessa noite: transcomunicação instrumental. Ok, Isabela, fique à vontade também, né? A gente geralmente faz esse bate-papo, acho que fica também, dá um ritmo bacana sempre os nossos estudos, né? Os seus comentários, as suas perguntas, enfim. E realmente, né, é um tema bastante instigante. Nós temos nos devotado a esse assunto já há algum tempinho, né? Não somos transcomunicadores, né? Não fizemos nenhuma experimentação, mas estamos acompanhando, uma vez que há pontos de contato, né, da transcomunicação instrumental com a doutrina espírita. Afinal de contas, existe todo um esforço para a comprovação daquilo que nos é muito caro, né? Porque é um princípio da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos, que inicialmente, nós sabemos bem, se deu através dos fenômenos da mesa girante, né? Isso em relação ao histórico da doutrina espírita, né? Com Allan Kardec. É claro que a mediunidade ela existe desde que o mundo é mundo, né? Nós sabemos bem disso, e começou a ser melhor estudada, né? De uma forma mais sistematizada, através dos livros da codificação espírita, né, que foram aí elaborados por Allan Kardec com o auxílio justamente dos espíritos. E inicialmente, né, estávamos até comentando isso nos bastidores, se aventou, né, se colocou a tese de que a comunicação com os espíritos tem que se dar necessariamente através de médiums,
né? Geralmente médios mais ostensivos, já que todos nós temos, em maior ou menor grau, alguma capacidade mediúnica, né? É algo inerente ao ser humano, só que em algumas pessoas isso está, assim, mais aflorado. Só que com a transcomunicação instrumental, nós temos aí um outro foco, né? Em que a figura humana, ela tem, assim, uma participação muito menor na produção do fenômeno, já que a produção do fenômeno se dá tão e unicamente através de uma aparelhagem, né? Então, não há nenhuma comunicação do espírito mente a mente, não existe qualquer tipo de doação de ectoplasma, de qualquer tipo de energia, de fluidos, não. É meramente uma condição técnica, né, onde se utilizam aparelhos, né, para que, então, se consigam aí as transimagens, né, as chamadas transimagens, que seriam imagens de espíritos ou do mundo espiritual, né, coisas inerentes ao mundo espiritual, e também áudios, né? Aliás, inicialmente, tudo isso começou com áudios. Depois é que, né, começou a se desenvolver a transcomunicação através de uma aparelhagem de vídeo, né? Então, existem algumas técnicas que são mais utilizadas, como do televisor, da câmera, né, o Vidicom, o Spiricom, enfim, toda uma aparelhagem, e que hoje, por exemplo, já é possível, dizem lá os transcomunicadores que nós temos acompanhado, você consegue captar isso tudo, tendo como, por exemplo, hoje em dia, apenas um notebook ou um celular. Então, nós estamos vendo que, embora essa tecnologia ela avance muito lentamente, né, está, sim, havendo algum avanço, embora lento, e que daqui a pouco, né, daqui a pouco nós não sabemos quando, né, daqui a pouco uma força de expressão, porque isso ainda pode demorar muito tempo, né, eu me refiro aí a uma transcomunicação ou um contato com os espíritos através de instrumentos que seja, assim, mais claro, a imagem seja mais cristalina, o áudio seja melhor. Por enquanto, né, esse desenvolvimento técnico ou tecnológico não nos facultou ainda a oportunidade de, por exemplo, conversarmos mais longamente com os espíritos, ou termos, assim, um diálogo, assim, mais fluido, tá? O que se tem, às vezes, eu já presenciei, inclusive há vídeos no YouTube sobre isso, em que o transcomunicador encarnado faz uma pergunta e obtém, né, uma resposta inteligente, né, através aí da técnica da transcomunicação. Mas o que se vê é que são geralmente frases curtas, às vezes o áudio não é muito bom, né? Então isso dificulta ainda. A gente pode comparar esse início, né, de estudos nessa área, mais ou menos como o que ocorreu em relação às mesas girantes, onde tudo era mais difícil, né? Você tinha lá a tábua de Ouija, onde o espírito movia objetos para sim, não, e fazia palavras indicando as letras. Então, era uma coisa muito morosa, muito cansativa, né? Depois se desenvolveu outros instrumentos, né, para que a comunicação ocorresse, até que, então, né, Allan Kardec percebeu que o elemento humano era, assim, poderia ser utilizado pelos espíritos para se comunicarem. Então, nós temos essa vantagem ainda do elemento humano, que é justamente fazer com que a mensagem do mundo espiritual seja muito mais fluida, mais rápida, mais densa, né, mais rica, enquanto na transcomunicação instrumental não se alcançou isso, né? Por outro lado, o que nós vemos como vantagem da transcomunicação espiritual, transcomunicação instrumental, é que, justamente por não contar com o elemento humano,
se pode, por exemplo, já colocar de lado o fator anímico, né? O que seria esse fator anímico? Da interferência do elemento humano na mensagem dos espíritos. Isso, na transcomunicação instrumental, nos parece bem mais difícil ou praticamente nula essa interferência. Enquanto que, né, nós sabemos bem que, às vezes, os espíritos encontram dificuldades quando se comunicam conosco através da psicofonia, da psicografia, porque, às vezes, o pensamento do médium pode interferir no conteúdo da mensagem, né? Então, a gente vê vantagens na transcomunicação experimental e também vê algumas desvantagens em função do pouco desenvolvimento da tecnologia. E por que esse pouco desenvolvimento da tecnologia ainda? Porque a gente tem que levar em consideração que a gente está procurando ter contato, está tentando se contactar com uma outra dimensão, é a dimensão espiritual, né? Então, é algo realmente completamente diferente da esfera física. Nós vivemos, nós somos encarnados, estamos encarnados, né? Estamos no mundo de uma matéria muito pesada, enquanto eles estão no mundo espiritual, né? Ainda com seus corpos perispirituais, né, que é uma matéria quintessenciada, muito mais sutil. O mundo espiritual é composto, né, de uma matéria muito mais sutil, né? Então, é difícil realmente, deve ser muito difícil, a gente percebe que é muito difícil, essa sintonia completa, né, principalmente através de aparelhos que ainda, né, são aparelhos muito rudimentares, que possivelmente, né, indicam essa dificuldade de transpor essa barreira vibratória que nos separa do mundo material pesado, dessa matéria pesada que nós nos revestimos, e da matéria leve, quintessenciada, fluido, né, espiritual, que envolve, né, e que compõe o mundo espiritual. Então, é muito promissor, nós vemos com bons olhos, né, a transcomunicação instrumental, porque é algo muito promissor, é algo que, se estimulado, se bem estimulado, bem desenvolvido por pessoas sérias, né, pode vir, sim, no futuro, nos dar grandes alegrias, no sentido de diminuir as barreiras entre encarnados e desencarnados. Claro que nós temos que levar em consideração que talvez a humanidade atualmente não esteja suficientemente preparada para o intercâmbio geral, né? Assim, como já se aventa a possibilidade de que amanhã, por exemplo, as pessoas liguem a televisão e falem com um parente desencarnado, né? Isso realmente seria maravilhoso na teoria, mas talvez pelo nosso ainda atraso na parte moral, poderia suscitar alguns problemas, né? Ainda mais porque nós estamos muito apegados ainda às coisas e somos pessoas apegadas. Então, por exemplo, alguém ainda com essa dificuldade ia querer a todo momento, por exemplo, ter contato com seu pai desencarnado, a sua mãe, o seu filho, e isso poderia ser até muito prejudicial, né, aquele espírito que precisa, né, se desvencilhar das coisas da matéria. Não que ele não sinta falta daqueles que ficaram no mundo terreno, mas ele não pode ficar a todo momento, ou não poderia ficar a todo momento ali se comunicando. Mais ou menos como ocorre agora, né, entre nós, com o uso da mediunidade, da maneira com que nós a compreendemos. A gente não pode ficar toda hora evocando os espíritos, porque eles têm os seus afazeres, eles têm as suas tarefas, né? Eles não ficam igual anjos, como no céu teológico, tocando harpinha, sem nada para fazer, né? Então, por isso que alguns não reúnem nem condições de se comunicarem. Muitos de nós desencarnamos e ficamos num estágio tal que nós não temos nem forças, nem possibilidades de nos comunicarmos, né? Talvez mais adiante, com uma humanidade mais equilibrada,
né, intelecto e moralmente, né, esse intercâmbio realmente possa ser mais generalizado e facilitado por esses aparatos tecnológicos que farão diminuir, né, a distância vibratória entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, nós vemos claramente, né, com muito bons olhos. Claro que é preciso termos alguns cuidados, né? Porque, às vezes, as pessoas se prestam a começar esses experimentos com a transcomunicação, né? Tem até no YouTube ensinando como é que faz, mas a gente não pode prescindir daquilo que a doutrina espírita nos ensina muito bem, que é o caráter de seriedade, né? O estudo que se faz necessário, né? Para que nós lidemos com as coisas do mundo espiritual. Não pode ser a título apenas de uma curiosidade vazia, ou para fazer troça, ou para brincadeira, ou por uma, enfim, como já disse anteriormente, uma mera curiosidade vã. A pessoa tem que estar disposta a colaborar de alguma forma e ter dentro de si a seriedade necessária para envidar esforços nessa área, né? Já que os espíritos, como já disse anteriormente, têm os seus afazeres e não deverão perder os seus tempos com quem não quer nada de sério. Então, isso acaba dando brechas, ou poderá dar brechas, né, para a interferência de inteligências desencarnadas também pouco sérias, né? Então, essa é uma preocupação que é uma preocupação nossa quando lidamos com a mediunidade odierna, aquela como nós conhecemos, né, no meio espírita, e também deva ser uma preocupação do transcomunicador, né, aquele que quer se comunicar com os espíritos se utilizando das técnicas da transcomunicação instrumental. Então, o que a gente tem notado, muitas das vezes, é que já existe, infelizmente, alguns pensamentos, né, que estão querendo se utilizar da transcomunicação instrumental para dar vazão a algumas crenças exóticas, algumas teorias um pouco exóticas, né? Uma delas, por exemplo, é da possibilidade de comunicação com os chamados extraterrestres, né? Claro, isso é um campo de pesquisa, nós temos que estar atentos, não podemos negar peremptoriamente essa possibilidade, mas também é preciso ficarmos atentos para não nos deixarmos arrastar por um entusiasmo que cega, né? Então, o que a gente vê, muitas das vezes, são algumas transimagens onde o transcomunicador começa a dizer que, por exemplo, aquela imagem daquela entidade é uma imagem de um ET, né? Quer dizer, é uma possibilidade, mas não dá para afirmar, né? Mesmo porque todos nós, na verdade, somos extraterrestres, né? Porque nós sabemos que existe uma transmigração, a possibilidade de transmigração. Isso é um fenômeno que se dá quase que continuamente, né? Uma vez que nós podemos estar aqui no planeta Terra hoje, né? Encarnados, e amanhã podemos estar encarnar num outro planeta, né? Então, na verdade, não existe, né? Se a gente for ver mesmo, né? Não existe espírito de extraterrestre. Nós somos espíritos que podemos, conforme a nossa evolução, conforme a nossa necessidade, enfim, encarnarmos tanto aqui na Terra como em planetas que no mesmo nível da Terra, superiores, se for o nosso merecimento, se nós estivermos já em condições de encarnar em planetas superiores, ou até mesmo em planetas inferiores ao nosso, né? Nós sabemos que isso também é uma possibilidade quando, por exemplo, nós ainda somos rebeldes demais, né? E às vezes não acompanhamos o desenvolvimento da casa planetária, nós podemos ter que voltar a encarnar no planeta mais atrasado para como que repetir o ano, né? Como na escola, né? A gente recomeça, né? Todo um período para o nosso aprendizado, para que a gente possa
enfim, dando um passo atrás, poder darmos 2 passos à frente, né? Então, nós vemos realmente com grande entusiasmo, mas essas técnicas, né, essa possibilidade de comunicação com os espíritos através da transcomunicação, mas fazendo essas ressalvas para que a gente também não caia nas raias do misticismo ou também apenas de um tecnicismo, né? A parte moral tem que também estar envolvida, né? Quando um transcomunicador, alguém que deseja efetivamente entrar em contato com os espíritos, deva tentar explorar aquilo da maneira mais positiva possível, né? Como uma forma de estudo, como uma forma de agradecimento próprio e também dos seus semelhantes, tal como nós fazemos, né, ou procuramos fazer no movimento espírita. Por isso que a transcomunicação instrumental no Brasil, ela tem recebido o apoio de muitos espíritas, porque com o conhecimento que nós temos através do espiritismo, pode-se muito bem colaborar, né, com a transcomunicação instrumental. Bem, vamos falar um pouquinho, né, antes de vocês começarem a fazer as perguntas, vamos falar um pouco sobre como que isso ocorreu, né, como que isso tudo começou. Claro que não vou poder dar muitos detalhes, né, senão ficaria muito extenso esse nosso estudo, mas a gente pode apontar, assim, alguns fatos importantes para que vocês saibam, né, tenham mais conhecimento sobre como tudo isso começou, né? A gente, quando estuda o espiritismo, não vai lá atrás saber o fenômeno das mesas girantes, aquela coisa toda. Então, na transcomunicação instrumental também existe um histórico, claro que muito mais recente, né? Porque foi em 1925, por exemplo, que surge a primeira obra sobre o assunto, que se chama, né, Vozes do Além pelo Telefone, e um subtítulo que dizia Novo e Admirável Sistema de Comunicação, os Espíritos Falando pelo Telefone. Olha que interessante, até o telefone já foi utilizado lá pelos idos de 1920, 20 e poucos, né? Como uma maneira dos espíritos se comunicarem conosco. Esse livro é de Oscar Dargonel e foi publicado no Rio de Janeiro, né? Como já dissemos, em 1925. Né? É um pesquisador espírita, né? Que reuniu diversos casos de comunicação com os mortos através, né, cuja comunicação se deu através do telefone, né? Já mais para o nosso tempo, né, nós podemos apontar também a importante participação de um sueco chamado Frederick Jürgensen, né, que nasceu em 1903, morreu, né, desencarnou em 1987, né, e que tinha o hábito, né, ele tinha o hábito de gravar o canto dos pássaros. E aí ele foi escutar uma dessas gravações, lá por 1958, 1959, mais ou menos, que eu me lembro aqui, e ele começou a verificar que no canto dos pássaros, né, em meio ao canto dos pássaros que ele estava ouvindo, ele conseguiu ouvir, né, vozes humanas. E ele achou aquilo estranho porque para onde ele ia não tinha ninguém, né? Era um bosque, um campo, né, onde ele não avistava ninguém ali por perto. Eu falei, ué, aí ele se perguntou, mas como que pode ter né, vozes humanas nessa minha gravação se não tinha ninguém ali e eu não estava falando nada, eu ficava em silêncio para justamente, né, fazer a gravação. Então, ele estranhou esse fato, né, e ao ouvir com mais cuidado, ele notou que se tratava realmente de vozes de pessoas e que essas palavras eram em vários idiomas diferentes. Isso aí descartou o quê, por exemplo, na cabeça dele? Que pudesse ser uma interferência do rádio. Por quê? Na região dele, né, só tinha rádios
né, transmitidos em sueco. E as vozes que apareciam para ele, às vezes eram, né, por muitas vezes, eram em outros idiomas, além do sueco. Então, a interferência do rádio ficou de lado. E aí ele foi se aprofundando nas gravações, né, e ele se assombrou ao perceber que as vozes o chamavam pelo nome, por apelidos, e que podiam responder a perguntas feitas no local. O que também, né, acabava, consequentemente, descartando a hipótese de captação de radioamador ou outro tipo de transmissão à distância, né? Então, olha os pontos de contato, né, com o início, né, do espiritismo, né, onde a pessoa começou a se aperceber e verificar que aquilo era um fenômeno inteligente, porque havia ali, né, um diálogo, né, inteligente, né, havia uma comunicação inteligente ali. Não era simplesmente algo sem nexo, que poderia ser, enfim, qualquer coisa. Não. Por ali haviam entidades, né, inteligências que podiam se comunicar de maneira inteligível, né, e coordenada, né? Então, esse sueco, assim como Kardec, foi eliminando essas hipóteses, né, verificando, portanto, que se tratavam de inteligências incorpóreas, né? E aí ele foi se aprofundando, como nós dissemos, né? E, em determinado momento, essas entidades se apresentaram dizendo: somos os mortos, né? A partir de então, o Jürgensen, esse sueco nós estamos falando, foi se aprofundando nas pesquisas e foi aperfeiçoando o método de captação das vozes, né? E aí ele lançou uma obra que em português se chama Telefone para o Além, que foi lançada em 1967 em sueco e em 72 em português. E aí que nós tivemos aí o boom, né, digamos assim, da transcomunicação instrumental. Outra referência também na transcomunicação instrumental é o trabalho do Dr. Konstantin Haudiv, né, que nasceu em 1909, desencarnou em 1974, que publicou também um livro em 68, onde ele relaciona nomes de estações emissoras do além, como, por exemplo, Estúdio Kelp, Rádio Peter, enfim, vários nomes, né, diferentes. E esse Haudiv, né, o Konstantin Haudiv, depois de desencarnado, né, alguns transcomunicadores acreditam que ele tenha se comunicado, também se utilizado da transcomunicação, só que já do outro lado, né? E em 78, nós tivemos a invenção do Spiricom, do pesquisador americano George Meek, né? Onde ele, através desse aparelho, estabeleceu o diálogo com o espírito identificado como Dr. Miller, né? E aí, na década de 80, muitos outros contatos foram feitos por outros pesquisadores, principalmente na Europa, né? A Europa hoje digamos assim, um dos polos principais, né, da transcomunicação instrumental. Aqui no Brasil, a gente pode citar, por exemplo, né, como grandes pesquisadores, a Sônia Rinaldi, né, vocês podem procurar aí, ela tem, inclusive, um canal no YouTube bem interessante, onde ela explica uma série de coisas, né, e vocês vão analisar, não é também, né, ela fala ali muitas coisas, mas vocês, né, podem aí sempre adotar o tom crítico, né, ouvi-la com todo respeito, mas tem coisas que às vezes podem até colidir com o espiritismo, então tem que ficar atento a isso daí. Mas é uma pesquisadora bastante experiente,
né, muito bem intencionada, e também tem o Clóvis Nunes, que também tem se dedicado há um bom tempo com a transcomunicação. Nós estamos dando essas informações, né, para você que está interessado ou interessada, possa pesquisar, né, a internet hoje em dia é muito fácil você ter acesso às informações, e também existe um canal que nós acompanhamos, nós não a conhecemos pessoalmente, mas se chama TCI Seattle. É uma brasileira, né, que em vida faz algumas pesquisas na área da transcomunicação instrumental, ela coloca lá os resultados das pesquisas dela no YouTube, né, e é muito interessante, porque as imagens que ela obtém são assim, claro, ainda não são muito claras, assim, não tem a qualidade que nós temos hoje na era digital, mas você consegue identificar ali as feições, né, das entidades espirituais, dos espíritos, né, dos desencarnados, e aí ela pega, às vezes, uma foto, né, da pessoa enquanto encarnada e faz essa comparação com a transimagem que ela conseguiu, né, captar, né? Então, hoje já há pessoas que conseguem, né, que pedem para o transcomunicador entrar em contato com um ente desencarnado e muitas das vezes ele tem conseguido. Às vezes não consegue, muitas vezes não consegue, pelos motivos que nós sabemos, que às vezes não é possível, mas se tem conseguido, né, essas transimagens, e também ela consegue captação de vozes, né? Então, ela expõe isso daí no seu canal no YouTube, que se chama aí, deixa eu até dar uma conferida aqui, mas eu acho que é isso mesmo, TCI Seattle, porque ela trabalha junto lá com pesquisadores americanos na cidade de Seattle, né? Exatamente isso, TCI Seattle Simone Santos, né? Um canal bastante interessante, em que ela trabalha, né, na pesquisa de transcomunicação instrumental com americanos, né, e eu acredito que ela resida na região de Seattle, nos Estados Unidos, tá? Então, ela faz esse trabalho aí que nós estamos recomendando para que vocês se aprofundem, né, no conhecimento sobre o TCI, né? Então, como nós dizíamos anteriormente, nós temos a Sônia Rinaldi, temos o Clóvis Nunes, né? O Hernani Guimarães, né? O pesquisador espírita também envidou esforços bastante interessantes em favor da transcomunicação instrumental. Existe até o relato de que ele teve um filho que desencarnou precocemente, né? Ainda muito jovem, e ele obteve do filho, através da transcomunicação instrumental, uma série de mensagens, né? Outro trabalho interessante foi de um padre, principalmente na década de 80 e 90, um padre católico chamado François Brun, né? Ele é um padre francês, né? Como vocês puderam perceber pelo nome, que publicou um livro chamado Os Mortos Nos Falam, e isso também envidando esforços através da transcomunicação instrumental. Então, é um padre católico que admitiu, né, a comunicabilidade dos espíritos. Então, nós acreditamos que em um futuro, que nós não sabemos definir quando, né, a comunicabilidade dos espíritos, assim como a crença na sobrevivência da alma, né, possam cada vez mais se popularizar, possam ser cada vez mais aceitos pela humanidade, independentemente do credo religioso. Então, quando se fala, por exemplo, que o espiritismo é o futuro das religiões, nós acreditamos que os sinais estão aí. Porque tudo que o espiritismo nos ensina, e nos ensinou a partir do século XIX, com Allan Kardec, cada vez mais tem tido a sua comprovação, inclusive fora dos arraiais espíritas, né? O que ainda dá maior credibilidade. Porque se fossem dentro só dos arraiais espíritas,
O pessoal que não acredita, isso é coisa de espírita, eles que inventam isso daí, quando a gente às vezes encontra até na internet mesmo. Isso tudo é invencionice deles, é uma seita, são os fanáticos, mas não, né? Então, os princípios da doutrina espírita estão cada vez mais sendo aceitos. Claro, nos falta muito ainda, existem uma série de barreiras que nós temos que transpor, né, para aceitação dessas ideias como um todo, mas não podemos negar que os princípios espíritas, né, cada vez mais crescem na aceitação do grande público, não só o público espírita, né, que já, obviamente, já acredita nisso tudo, mas principalmente fora, né, dos arraiais espíritas, fora do movimento espírita. Então, a comunicabilidade dos espíritos é a reencarnação, né? Há uma série de pesquisadores não espíritas que vêm estudando a reencarnação já há muito tempo, né? Alguns já desencarnados, né? Outros ainda encarnados, inventando esforços para comprovação da reencarnação, a sobrevivência da alma, né, que está ligada, de certa forma, também à comunicabilidade, né? Claro, a existência de Deus é um princípio basilar do espiritismo, só que, infelizmente, ainda há pensamentos religiosos que batem muito na tecla de um Deus ainda muito antropomórfico, né? De um Deus vingativo, de um Deus de ira, de um Deus que faz acepção das suas criaturas, dos seus filhos, enfim, isso aí vai arrepender muito, né? Essa crença num Deus misericordioso, num Deus grande, vai depender muito ainda do nosso desenvolvimento moral, né? Então, nós vemos aí dois caminhos, né? A ciência, né, amparando as concepções, digamos assim, espiritualistas ou religiosas, né? Quer dizer, dando todo o amparo, né, para que essas crenças, né, que às vezes antigamente não passavam de crenças, possam ser efetivamente comprovadas, tidas como uma realidade insofismável. Então, isso poderá vir a ser, sim, uma alavanca para o progresso da humanidade, né? Mas nós sabemos que isso não se dá de um dia para o outro. Isso poderá ainda despender vários anos, vários séculos, ou até, quem sabe, dependendo da situação, até milênios, né? Porque o progresso se dá ainda muito lentamente, né? Então, fizemos aí um breve resumo, né, da relação à transcomunicação instrumental. Não sei se a Isabelle saiu, se ela está nos acompanhando. Tá aí ela. Se tem alguma pergunta, né, para fazer, vamos lá. É isso aí. A gente queria agradecer aos nossos parceiros de transmissão, né, que eu não falei no início, a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, TV7, TV Secal e Rádio Portal da Luz. Estamos transmitindo para 8 canais aí, Facebook, YouTube. Agradecer também algumas pessoas que já se manifestaram aqui no nosso chat, né? Zilma Gomes, Rosa Santos, Edna Pessoa, Maria Helena Vasconcelos de Lima, Vera Lúcia Álvares Dias, João Roberto Spadotin e Olga Wild ou Wild. Eu estava ouvindo você falar, né, sobre a transcomunicação instrumental, que poderia ser, que é um evento que ele ocorre sem que a necessidade, né, de ter um médium de efeito físico. Seria uma das vantagens de se ter isso aí. Agora, essas pessoas que no Brasil se dedicam a isso, elas se dedicam que tipo de coisas que elas oferecem, conforme a doutrina espírita, elas utilizam isso para consolação? Como que é o trabalho dos transcomunicadores aqui no Brasil?
Sim, alguns, né, que são mais afinizados com a doutrina espírita, procuram traçar um paralelo, né, da transcomunicação experimental com o espiritismo. De maneira geral, as pessoas, os transcomunicadores, são pessoas apaixonadas pela comprovação, né, pelo que eu tenho reparado, pela comprovação de que há vida após a morte, né? Isso é algo que lhes agrada muito, né? Poder levar as pessoas à possibilidade de abrirem, né, as suas cabeças, as suas mentes, para a possibilidade, né, segundo eles, de nós sobrevivermos à morte do corpo físico, né? E então eu acho isso realmente bastante positivo. Claro que a transcomunicação instrumental, ela é algo bem específico, né, bem direcionado. A doutrina espírita, ela tem um viés assim muito mais amplo, né, porque além de nos trazer a comprovação da sobrevivência da alma e da comunicabilidade dos espíritos, que para a gente já é algo até corriqueiro, né, todo um fator, né, de reforma interior, né, de melhoria íntima, tem todo um componente moral que, por exemplo, nós não encontramos na transcomunicação, uma vez que eles estão ali, às vezes, apenas... Claro que nós devemos bater palmas para esse tipo de esforço, né? Mas é algo realmente bem mais limitado no seu escopo, já que, né, uma das poucas coisas ali é de realmente se obter comunicações, né? E como eu já falei, parece que já se começa a ter uma preocupação em tornar essas comunicações um tanto mais, digamos assim, que possam trazer mais consolação. Foi o caso dessa pesquisadora lá de Seattle, que embora seja brasileira, né, a Simone Santos, em que ela já tem buscado pessoas que perderam, né, aliás, as pessoas que vão atrás dela, né, que perderam entes queridos, né, enfim, e que pedem a ela se ela consegue, né, uma transimagem ou um áudio desses seus entes queridos e, como disse anteriormente, ela tem sido bem sucedida em alguns casos, né? Então, isso já traz aí um trabalho de consolação, já se afasta da questão meramente técnica de obtenção exclusiva de algumas vozes e imagens, para algo que vai trazer maior consolo. Mais ou menos como aconteceu com o Espiritismo. No princípio, Allan Kardec encarou apenas o Espiritismo como uma ciência. Depois é que ele começa a entender o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia e com consequências morais. Eu acredito, sendo bem otimista, que a transcomunicação também vai trilhar esse mesmo caminho, né? De algo que vai trazer assim, coisas úteis para a humanidade e não só simplesmente uma comprovação da imortalidade da alma, o que já é bastante interessante, né? Muito válido, mas isso pode ir além. Há toda uma possibilidade disso se tornar maior, com certeza. E você falou aqui da Sônia Rinaldi, né? A Sônia Rinaldi também, ela atende muito as pessoas que perderam seus entes queridos, procuram Sim. a Sônia para que ela consiga, né, alguma mensagem ou alguma imagem. Sim. Inclusive, ela relata até fatos de ela estar conversando com a pessoa no Zoom, né? Uma pessoa até em outro país no Zoom, e de repente ocorre, na imagem aparece uma coisa parecendo um ectoplasma, como se fosse um ectoplasma, não assim, Sim. pelo fato da mediunidade da pessoa ali, mas acontece do outro lado, e aquele ectoplasma ainda materializa alguma coisa. Ela tem esses relatos assim, até no site dela, lá do Instituto, Uhum. que ela tem algumas fotos, é bem interessante o trabalho que a Sônia faz. Só que ela é engraçado, porque ela não fala espírito, né? É interessante.
Ela fala Os falecidos, né? não, ela fala consciência. Ela não fala, ela se refere ao espírito como Sócrates o fazia, né? Lá 500 anos antes de Cristo, Sócrates falava na vida após a morte e ele se referia à consciência. Ele não tinha né, a palavra espírito. E até tem uma pessoa aqui que colocou um comentário, olha que interessante. Tema interessantíssimo, muito instigante, e se Deus quiser, será uma conquista da humanidade se comunicar com os entes queridos como usamos o WhatsApp dia. Né? Quem sabe. Mas, né, a gente não pode... o meu medo é que isso, né, caia nos exageros, né? Assim, exatamente. Porque, afinal de contas, se essas barreiras entre o mundo dos encarnados e encarnados desaparecerem completamente, enfim, isso pode causar algum transtorno, porque, afinal de contas, no mundo dos espíritos, eles têm outras atividades, e muitas vezes completamente distintas das do mundo material. Se nós ficarmos lá a todo momento, né, interrompendo, isso daí pode ser prejudicial, né? Mas, é claro, é só uma ideia, né, de como poderá vir a ser. Isso, que a gente vê, né, nessas comunicações com os mortos, que até pouco tempo atrás as igrejas, né, as religiões condenavam isso, e a gente sabe que na época de Jesus era muito comum, né? Até Sócrates tem relatos de ver espíritos errantes, ele fala isso, né, nos relatos dele lá. E foi dado, quando veio o Consolador Prometido, quando os eventos aconteceram na França, começaram a acontecer, teve um objetivo, né? O objetivo é o quê, gente? Né? Vamos pensar nisso. E a transcomunicação também, a tecnologia, nos ajudando a ter essa comunicação, tudo bem que no futuro ela pode ser até facilitada, mas ela vai ser usada, quando isso acontecer, com um único propósito da nossa evolução. Lembra da lei do progresso? Os mais adiantados ajudam os mais atrasados. Eu acho que é por aí, não é, Arthur? Sem dúvida, sem dúvida. A finalidade... o que eu realmente acho que ainda faz com que tudo ocorre, a minha concepção, né, eu acho que na concepção de todos, tudo ocorre no tempo certo. Isso. Eu acredito que talvez isso não tenha se desenvolvido ainda ao contento, porque talvez a maioria de nós não esteja preparada para isso. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Alguém que, por exemplo, tenha tendências suicidas, ou que esteja, assim, muito angustiado, ou com pouca vontade de viver. Às vezes, por melhor que seja essa compreensão de um mundo espiritual maravilhoso, e onde não haja dor, não haja... Às vezes, uma pessoa dessa, com essa fragilidade, talvez se ela tivesse assim, a certeza, né, de que há uma existência de um mundo espiritual, ela poderia tentar contra a sua própria vida. É claro que, por exemplo, quem estuda o espiritismo sabe que isso é errado. Mas alguém que, por exemplo, toma contato apenas com a informação de que o mundo espiritual é maravilhoso, e, enfim, que não existe dor, que ela pode vir com essa ideia errônea, né, de que, não, vou tirar minha própria vida porque aí eu vou para um lugar melhor, vou parar com isso aqui, com o meu sofrimento. Claro, eu estou dando um exemplo pontual, mas que demonstra que muitas das vezes muitos de nós não estaria suficientemente preparado para essas informações. Então, a gente vive num mundo, infelizmente, onde a ignorância é muito grande, né? Quem acompanha o noticiário está vendo o que já ocorre há centenas de anos entre judeus e palestinos e árabes, né? Quer dizer, ali é uma demonstração clara de quão ignorantes que nós somos,
Porque se nós tivéssemos a consciência de que, na verdade, nós não somos judeus, não somos árabes, nem nada disso, que nós somos espíritos, né? E espíritos não têm pátria, essas guerras nem existiriam, né? Para começo de conversa. Então, essas guerras só mostram a ignorância que ainda acompanha e domina assim uma ampla faixa da humanidade. Não é uma minoria, é a grande maioria. Então, acredito que, como a gente não atingiu esse progresso, as coisas também vão sendo reveladas lentamente para justamente eclodirem de uma maneira mais clara no momento mais apropriado, quando a humanidade estiver assim mais amadurecida. Imagina, vamos pensar na obsessão, né? O fenômeno da obsessão. Se a gente tivesse uma comunicação instrumental, né? Uma transcomunicação instrumental bem mais avançada, já imaginou que a obsessão poderia acontecer por esse meio também? Né? Porque assim como você atrai espíritos, né? Você Sim. poderia, espíritos bons, você poderia atrair o outro lado também. Por isso que tem que ser devagar. Tem né? que ser devagar. Tem que ser devagar e não pode... Tem mais uma participação aqui, Jonathan Stein. Vamos ver o que o Jonathan está falando aqui. Viver sem o véu que separa espíritos encarnados dos desencarnados é uma utopia. E se isso um dia acontecer, com certeza a humanidade estará muito evoluída. Eu também concordo com você, ao ponto de todos serem espiritualizados. Não haverá mais religião. Portanto, não existirá charlatões. Talvez uns 4.000 anos. Ainda nem estamos no mundo de regeneração. É isso mesmo. Imaginou se essa comunicação acontecesse agora, assim, de repente desse um pum, né, acontecesse, o tanto que seria perigoso para nós mesmos, para a nossa evolução. Sim, sim. Mesma coisa ocorre com a telepatia. Muitas pessoas acham que seria muito interessante, né, todos lerem os pensamentos uns dos outros, mas imagina isso, essas coisas nas mãos de vigaristas, nas mãos de corruptos, eles estariam aí, enfim, lendo o pensamento dos outros para roubar senha, para senha de banco. Quer dizer, é o que nós dissemos. Mas a gente ia ler o pensamento dele também, né? Isso é que é bom. Exatamente. É que, por exemplo, a questão da gente se teletransportar, né? Já imaginou? Não haveria segurança mais se a gente pudesse se evoluísse para um teletransporte, a pessoa poderia teletransportar para dentro da sua casa. Exatamente. Então, assim, essa transcomunicação, o trabalho da Sônia eu acho muito legal, porque ela ajuda muitas pessoas, inclusive as solicitações dela, ela fala nas lives dela lá, vem mais do exterior, pessoal, né, no exterior. Não sei se vocês já assistiram documentários de médiuns americanas, elas ajudam muitas pessoas, mas assim, lá é como se fosse, ela vive daquilo, ela ganha ajudar, é diferente do que que é praticado aqui no Brasil, né? Onde os médiuns fazem de graça, né, Arthur? Lá, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, ele é justamente o oposto da gente. Quando a pessoa não cobra, aí que existe a suspeição. Isso na cabeça deles. Nossa, mas você não vai cobrar nada? Nossa, mas que estranho. Aí fica com o pé atrás. Pois é. É muito esquisito, né? Aqui a gente fica com o pé atrás quando a pessoa cobra, né? Aí fala assim, exatamente. Cara aí. Cultura diferente, né? Estão acostumados a qualquer tipo de trabalho, você ter uma compensação financeira, né? É algo que é natural para eles. Já aqui, talvez, né, pela nossa cultura e tudo, também por haver tantos casos de gente que enriqueceu à custa da fé alheia, né? Isso é visto realmente com muito maus olhos. Eu acredito que até que deva continuar por enquanto, né? Porque há muita gente que realmente enriquece
se fazendo valer da ingenuidade alheia, infelizmente. Pois é. Nós já estamos chegando aí no finalzinho da nossa live, né? Que a nossa live é cerca de 1 hora. Sim. E eu queria que você desse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né? Uma mensagem final aí para suas considerações, né? A respeito. Sim, com certeza. Bem, pessoal, agradecendo, né, por essa oportunidade mais uma vez aqui, que o pessoal do IGESE, através da Isabela, nos dá, né, a TV Secal, enfim, todos os parceiros. E a mensagem que nós temos final é justamente que nós prossigamos aí com aquilo que o Espiritismo nos traz enquanto mensagem, né? Que é, sim, a gente envidar esforços junto à ciência, né? Junto enfim, aos esforços da inteligência, mas sem deixarmos de lado o aspecto moral, né? Porque nós sabemos que o espírito, para se tornar puro, para nós chegarmos à perfeição, nós temos que equilibrar, né, e avançarmos tanto em inteligência quanto em moralidade. Então, ficarmos apenas, né, querendo encher o nosso intelecto e deixarmos o aspecto do nosso desenvolvimento ético-moral de lado, é desequilibrar essa balança. Então, estudo sim, pesquisa sim, mas sem deixar de lado a nossa humanidade, a nossa vontade de ajudar o semelhante, e todo aquele que queira se dedicar, seja a transcomunicação instrumental, ou qualquer outro ramo de pesquisa, não deve se esquecer disso, de que aquele esforço deva ser em prol da humanidade, em prol das pessoas, em prol do bem geral, e não só dele ou apenas de um grupo de pessoas, né? Então, esse é o convite que nós fazemos, aqueles que se interessarem, né, por envidarem pesquisas, quem sabe daqui, às vezes alguém desperta, né, para pesquisa desse tipo, mas fazê-lo com seriedade, com critério, porque é isso que certamente a espiritualidade superior deseja de nós. Exatamente. E para a Paula Sampaio aqui, ela entrou atrasada, está perguntando, né, o que é essa comunicação instrumental. Paula, o Arthur explicou, né, durante a live aí, se você essa live fica gravada, você pode retroceder no tempo aí, ó. Aqui não tem negócio de tempo. E ver direitinho, mas é a comunicação, né, Arthur? Sim. Com os mortos através de aparelhos eletrônicos. Né? E até como o Arthur falou, tem gente que até diz que está comunicando com extraterrestre. Pois é, essa parte aí que a gente tem que ficar um pouquinho... Essa parte pois né? Realmente, a gente tem que ter também os pés no chão para ver se é isso mesmo, se são ou não são, né? E sem fazer afirmações assim tão peremptórias, né? Sem realmente que isso tenha aí alguma comprovação maior. E durante a live o Arthur, inclusive, citou, né, alguns sites e canais do YouTube, que se vocês quiserem pesquisar e ver como é, mas sempre com aquele critério, né, gente? Porque a gente lembrar o que a nossa doutrina fala, né? Que o Espiritismo ele veio como o Consolador prometido. Nós hoje temos a consciência, nós que somos espíritas, que somos seres imortais, né? O nosso corpo é passageiro. E essa comunicação, ela está sendo possível, tanto no Espiritismo, ou quanto nos transcomunicadores aí, porque tem uma finalidade. A finalidade maior é reforçar a questão de que existe vida após a vida, que o nosso espírito, a nossa consciência transcende ao corpo. Isso é que é maravilhoso. Isso que a gente tem que ver, né, Arthur? Que o Arthur ressaltou muito bem, tá certo? Aí, ó o pessoal, a Edna Pessoa falou, tem que ser com muito cuidado. Exatamente. Gente, nós agradecemos, né, a participação de todos vocês aí no chat, aqui, através da internet.
A minha mediunidade tem chegado à distância. Ah, parece que ela está passando por alguma experiência. Ah, seria interessante, então, você procurar aí o canal do YouTube da Sônia Rinaldi, né? A Sônia Rinaldi e entender mais do assunto, não é mesmo? É. É isso aí. Gente, muito obrigada. Uma boa, né? Um bom final de semana aí para todos vocês. Agradeço muito ao Arthur, viu, Arthur? Pela sua participação sempre muito brilhante aqui com a gente no IGESE, trazendo as informações, né? E essa live foi muito, muito legal. Muito obrigada, viu, por tudo. E até semana que vem com mais um Palestra e Prosa. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.